Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Fernando Cardoso, colaborador do IEBM, do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, e do 38º CEUNIT, que é o Conselho Espírita Unificado de Niterói. E há 16 anos consecutivos, durante este mês de abril, comemoramos o mês da cultura espírita aqui da nossa cidade. Mas, infelizmente, devido aos acontecimentos que nos obrigam a permanecer em quarentena, todos os eventos que haviam sido programados para este mês, em que comemoraríamos o 17º mês da cultura espírita aqui da nossa cidade, tiveram que ser cancelados. Mas, como hoje, 18 de abril, comemoramos o Dia do Livro Espírita de Niterói, não poderíamos deixar passar em branco esta data tão importante para o movimento espírita da nossa cidade. E como todos os anos, sempre escolhemos um homenageado. A exemplo da FEB, este ano seria o nosso benfeitor, o abnegado trabalhador do bem, Dr. Bezerra de Menezes, pelos seus 120 anos de desencarnação. Então, a seguir apresentaremos uma justa homenagem a esse grande benfeitor da humanidade, Dr. Bezerra de Menezes. Nossos sinceros agradecimentos, em nome do 38º Conselho Espírita Unificado de Niterói, aos companheiros que se dispuseram a colaborar conosco nesse momento único, em que, através de vídeos gravados, poderemos então prestar a nossa homenagem a esse grande benfeitor da humanidade e que tem consolado tantos corações, principalmente nesse momento em que atravessamos um momento de muita dor. Então, meus queridos amigos, que o Mestre Jesus abençoe todos os lares, acalentando todos os corações, trazendo paz, amor, união e fraternidade para todos nós. Muita paz a todos e muito obrigado, pela atenção. Olá, amigos. Muita paz em nossos corações. Nós estamos aqui nesse instante para conversar bem rapidinho a respeito desta pessoa tão importante para o movimento espírita e para a nossa vida, que é o Dr. Bezerra de Menezes, não é? E eu havia indicado o tema Dr. Bezerra de Menezes e a cura do espírito. Então, buscando as informações, eu encontrei uma entrevista que o Dr. Bezerra de Menezes fez e eu gostaria então de estar comentando com vocês. Esta entrevista está no Reformador de 1892. Então acompanhe, por favor, o que o jornalista vai perguntar a Dr. Bezerra. E é assim: as novas opiniões acarretaram-lhe alguma influência física ou moral? O repórter está se referindo à chegada do Dr. Bezerra no movimento espírita, conhecimento da doutrina espírita. Então vejamos bem o que ele diz. Então, só repetindo, o repórter quer saber se essas novas ideias tiveram alguma influência física ou moral. E aí então ele diz assim para nós: olha lá, influência física nenhuma senti, porém moralmente sou outro homem. Minha alma encontrou finalmente onde pousar, tendo deixado os espaços agitados pelo vendaval da descrença, da dúvida, do ceticismo que devasta, esteriliza, que calcina, se assim posso me exprimir, recordando as torturas de quem sente a necessidade de crer
mas não encontra onde assentar sua crença. Então ele aqui está dizendo para nós, né, que ele vinha numa busca. Como a gente sabe, né, ele nasceu lá no Ceará, ele veio para o Rio de Janeiro para fazer medicina, ele teve a experiência profissional dele, né, como médico, como militar, ele foi político, né? E há um determinado dia que um amigo deu para ele o livro dos Espíritos, né? Então, ele está dizendo aqui para nós, eu tenho a impressão que é assim que a gente está entendendo, né? Que quando ele recebeu aquele presente, né? O que vai acontecer com ele? É isso que o repórter está perguntando, né? Então, ele está dizendo, olha só, influência física nenhuma, mas moral, né? Moralmente, eu sou um outro homem, né? Então ele fala da vida de descrença, né? Que ele vivia, né? E aí ele diz assim pra gente, olha lá, vamos acompanhando. E não encontrava onde assentar minha crença, porque o ensino de Jesus, que uma força intrínseca, uma disposição psíquica me levaram a procurar, como nauta perdido na vastidão dos mares procura o norte, me era oferecido sob um aspecto impossível de acomodar-se com o sentimento íntimo, intuitivo, exato, que me desse a razão e a consequência de ali estar a verdade, mas a verdade não é aquilo. Então, no íntimo, ele sabia que havia alguma coisa a mais, ele tinha essa intuição, tudo aquilo que ele acreditava, que ele acreditou até aquela hora, né? Não era bem aquilo. E aí ele diz pra gente, vamos acompanhando. Eu já disse, como antes de aceitar o Espiritismo, vivia a fugir de toda crença religiosa. E aí ele faz esse depoimento. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Nestas condições, tenho encontrado a linfa que me saciou a sede de crer. Posso ser mais o que era antes? Olha o impacto da doutrina na vida dele, né? E ele continua dizendo, a moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor a quem a cultiva, não somente por dever, mas também e principalmente por nela ter encontrado a paz de espírito. Olha que beleza, né? O que ele diz, o que ele sentiu no instante em que ele toma contato, né, com esta doutrina. E aí ele continua dizendo o seguinte, né? Não sou, por minha fraqueza, o que ela deve fazer do coração humano. Não me posso julgar sem incorrer em orgulho ou falsa modéstia, mas posso assegurar que já compreendo os meus deveres para com Deus, para com os meus semelhantes, de um modo diverso, acentuadamente mais elevado do que antes de ser espírita. Então, nós vamos dizer que está aí a declaração que ele faz para o repórter e que nos atende, nos ajuda muito, né? Então, ele diz que ele, na medida que ele conheceu a doutrina, ele então compreende os deveres para com Deus e para o próximo, de modo semelhante daquilo que ele acreditava, né? E aí ele diz assim para nós, não é? Também é uma outra declaração, é como se nós estivéssemos assim sentados ao lado dele e ele dizendo isso para nós. Antes de ser espírita, só o pensar em perder um filho fazia-me mentalmente blasfemar, punha-me louco. Depois de espírita, tenho perdido 4 filhos adorados. E depois de criados, louvando e agradecendo ao Pai de amor ter provado por aquele modo minha obediência a seus sacrossantos decretos.
Então aí o nosso amigo querido dizendo para nós a respeito da ação, né, a influência do Espiritismo em sua vida. Então, nesses instantes em que nós estamos aqui homenageando o nosso querido amigo, né, nós estamos dizendo que nós estamos bebendo nessa linfa pura que ele vai deixando para nós, no exemplo dele, né, a forma de nós nos relacionarmos melhor conosco mesmo, com o próximo, com Deus, amando essa doutrina que hoje abençoa os nossos passos e fazendo assim a cura espiritual da qual nós tanto necessitamos ainda nesse mundo de provas e expiações. E para terminar, eu trouxe um extrato de um recadinho dele, né, através da psicografia, da psicofonia do nosso querido Divaldo Franco, quando ele diz para nós assim: olha, o Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade. E mais adiante ele vai dizendo assim: mantende vossa mente vinculada a Deus e vosso coração sensível e amoroso dirigido à solidariedade. Assim, permanecei vigilantes e otimistas. Então, nesses momentos difíceis pelos quais nós passamos, ele está dizendo para a gente: mantende-vos vigilantes, otimistas, bom ânimo, meus filhos. Então, que nós possamos nessa hora agradecer a este amigo querido por esta bela lição, por este belo modelo que ele nos traz para a cura do espírito. Muita paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, é um prazer imenso falar sobre o querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento em que a comunidade espírita de Niterói se reúne, mesmo que de modo virtual, para lembrar de agradecer a esse benfeitor pelo trabalho imenso que ele fez e faz em nosso benefício. Não podemos esquecer que ele foi o grande unificador do movimento espírita brasileiro nascente em início do século XX, quando o grupo da Federação Espírita Brasileira estava dividido entre aqueles que achavam que era só uma filosofia ou a ciência. E ele propôs a fundação do Departamento de Assistência aos Necessitados. Com esse trabalho, ele mostrou na prática que fora da caridade não há salvação. O grande timoneiro do movimento espírita no Brasil e no mundo é o querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes. Ele é aquele que dá o nome a diversas casas em nossa região. É o protetor, é o orientador, é aquele a quem recorremos em momentos mais difíceis, aonde o homem velho que ainda insiste em viver dentro de nós faz com que os ensinamentos espíritas não sejam praticados. É ele que nos traz de volta a reflexão e que possamos entender o verdadeiro sentido da mensagem espírita, com seu exemplo, com seus ensinamentos e através da mediunidade de Divaldo Franco, no instituto que leva o seu nome e que outrora fora a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Lá no memorável primeiro Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, já se vai mais de 20 anos, ele trouxe a mensagem da união. A ele, ao grande benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, a nossa eterna gratidão. E que ele continue sendo esse guardião de nossas vidas, de nossas casas espíritas, nos incentivando à prática da verdadeira caridade, hoje e sempre. Muita paz a todos, meus irmãos. É com alegria que eu participo dessa homenagem a Bezerra de Menezes, o patrono não só da nossa casa, do Instituto Espírita Bezerra de Menezes,
assim como um amigo querido, um protetor muito amado por todos nós. Quando a gente lembra de Bezerra de Menezes, é impossível dissociar daquele homem caridoso, amoroso, irmão de todos os corações que se aproximavam dele. Bezerra de Menezes foi conhecido e ainda é conhecido como médico dos pobres. Não só os pobres materialmente, como ele tanto ajudou aqueles que não tinham como pagar por sua medicina, mas até mesmo pelos pobres de espírito, aqueles mais desafortunados da fé, da esperança, de uma elevação moral. E o coração de Bezerra de Menezes sempre acolhendo, sempre amparando, sempre instruindo. São vários os casos que poderia contar de Bezerra de Menezes, mas um que sempre me toca da grandiosidade dessa alma é quando, ainda encarnado, depois de um dia exaustivo de trabalho, de atendimento, com os pés inchados, cansado, ele retorna ao seu lar. E lá no lar ele sabia que a sua filha Evangelina, apelidada de Nhanhã, estava muito doente, febril, desassossegada, realmente num quadro grave. E ele retornava para o seu lar com o coração angustiado e desejando ali estar junto da sua filha, que também naquele momento precisava de cuidados médicos. Quando antes que ele pudesse retirar a sua parafernália de médico e assumir o seu papel de pai, alguém bate a porta. E ali tinha o coração de uma mãe aflita, uma mãe que vinha de muito longe e relatava: a sua filha estava com um quadro febril, muito abatida e desassossegada. Bezerra recebe aquele pedido no coração e logo procura os olhos da sua esposa. E quando ele procura os olhos da sua esposa, vê que o pedido daquela mulher era que ele permanecesse em casa, amparando a sua filha. E quando ele retorna a atenção para aquela mãe que lhe pede ajuda na porta, aquela mãe dá o pedido maior e pede que ele a acompanhe em nome de Jesus. E é nesse momento que Bezerra tem a certeza no seu coração de que ele deveria ir. Ele olha para sua esposa e fala: eu vou atender em nome de Jesus essa criança que está doente. E é a Jesus que eu entrego os cuidados da minha própria filha. E ele vai, cuida daquela menina de outra família, e quando ele retorna ao seu lar, um silêncio, todos dormindo. O seu coração dá aquele pulo de ansiedade, e quando ele chega ao leito, a menina está dormindo, sem febre, e realmente foi bem cuidada. Esse exemplo nos mostra que Bezerra era um coração que tinha fé, certeza, confiança e principalmente coragem. Porque não basta ter fé, é necessário ter essa coragem do bem para agir. E aí é no livro Semeador de Estrelas que Divaldo relata uma conversa que ele teve com Bezerra. Isso é para poucos, né? Essa conversa direta. E ele pergunta para Bezerra qual foi o momento que ele passou por maior felicidade no plano espiritual. E Bezerra relembra o momento do seu despertar, quando ele é amparado na espiritualidade após desencarnar e escuta, um acorda, Bezerra, acorda. E aquele momento ele é levado até a janela e lá ele avista várias pessoas acenando, mandando beijos, aplaudindo. E Bezerra questiona: quem são esses? São todos os corações que você consolou e amparou. Então, esse exemplo de Bezerra nos mostra que essa ligação de amor permanece conosco,
que a gente possa pesquisar mais sobre a vida de Bezerra, confiar mais nessa ligação que nós temos de amor, praticando a caridade, assim como ele praticou, amparando e consolando corações. Olá, amigos. Eu sou Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa em Niterói. E estamos aqui nesta oportunidade, em nome da instituição, nos unindo ao movimento espírita em homenagem aos 120 anos da desencarnação de um querido ceareiro do Cristo. Ele que recebeu de Jesus a missão de encarnar na pátria do Cruzeiro e arregimentar os elementos dispersos. Desta forma, no século XIX, portanto, século em que chegaria a doutrina espírita entre nós, como chegou em 1857, como sabemos, ele 26 anos antes, em 1831, no dia 29 de agosto, ele mergulha então no corpo físico, em Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará, e recebe o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E vive entre nós até 11 de abril do ano de 1900. Portanto, agora, 11 de abril de 2020, completou-se 120 anos do seu retorno à pátria espiritual. Retorno festivo, porque é o retorno daquele que cumpre a missão que lhe foi confiada. Mas o principal escopo desta missão é unificar o movimento espírita. E este escopo não acabou com a sua desencarnação. Como sabemos, 31 horas após a sua desencarnação, ele já estava dando comunicação na Federação Espírita Brasileira. E de lá para cá, continua trabalhando de maneira a unir o movimento espírita. E entendemos que a melhor forma que temos para homenagear esse querido trabalhador do Cristo é nós atentarmos às suas lições, de maneira a introjetarmos na nossa conduta as suas orientações e, consequentemente, termos um movimento espírita mais unido. Ele tem uma célebre orientação que o movimento espírita conhece muito bem, que foi dada através da mediunidade de Chico Xavier, no ano de 1980, em que ele diz que solidários seremos união e separados uns dos outros seremos apenas ponto de vista. Ora, e nós temos pontos de vista diferentes, isso é natural no ser humano, mas é importante que nós, acima dos nossos pontos de vista, tenhamos o objetivo principal de levar o Consolador prometido aos corações aflitos, aos corações que estão sofrendo. E este objetivo principal deve fazer com que nós possamos debater os nossos pontos de vista sem reduzirmos o afeto uns pelos outros. Esta é a lição de Bezerra. Mas ele certamente agora, neste momento em que o planeta Terra passa por esse flagelo natural, por esta pandemia, certamente ele está na linha de frente da equipe do Cristo para poder ajudar-nos a passar por essa dificuldade, certamente inspirando aqueles que estão encarnados e que são responsáveis por encontrar caminhos para solucionar a questão e também amparando aqueles que retornam ao mundo espiritual. Ora, mas temos para nós que o principal escopo do seu trabalho não é combater o vírus material, o coronavírus. O principal escopo é combater o vírus moral, ou nos ajudar a combatermos, porque essa é uma tarefa nossa, de cada um de nós. E nesse sentido, ele traz, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Compromissos Iluminativos, uma assertiva que vamos encerrar com esta reflexão, que nós devemos meditar muito sobre ela. Ele vai nos dizer: os adversários da terceira revelação, filhos meus, estão agora dentro de nossas fileiras, estão dentro de nós. Ou modificamos a nossa forma de agir, de servir,
de amar ou seremos responsáveis pelo adiamento da concretização dos ideais do Consolador na Terra? Esta é a sua principal missão, nos ajudar a enfrentarmos os inimigos que estão dentro de nós, o personalismo, a vaidade e tantas dificuldades que nos fazem prejudicar que os ideais do Consolador prometido possam atingir os seus objetivos. Que fique então esta homenagem como forma de nós nos esforçarmos com todas as nossas forças para podermos compreender então as suas lições, combatermos dentro de nós o vírus moral que tanto atrapalha para que o objetivo seja atingido. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz. Olá, eu sou a Marta Noves, do Grupo Espírita Francisco de Assis. Falar sobre Bezerra de Menezes é uma coisa fácil, afinal, era um homem de bem. O Ramiro Gama, em seu livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, cita muitos acontecimentos da vida de Bezerra. Nos conta Ramiro que certa feita uma moça passava por uma casa de cor branca, muito humilde, mas cheia de flores no jardim. E nesse jardim havia um jardineiro que cuidava daquelas flores com carinho imenso. Ela chamou o homem e disse a ele: eu gostaria de falar com o senhor fulano de tal. E ele disse: sou eu mesmo. Será que as roupas de jardineiro me tornam uma pessoa tão irreconhecível assim? E ela olhou para aquele velhinho, olhos serenos, brilhantes. Ela entrou na casa de Bezerra de Menezes. Quando saiu de lá, saiu aliviada, suas dores foram aplacadas, saiu de lá sentindo-se mais leve. Bezerra era alguém que tinha no coração um jardim. Sorrindo, ele animava as pessoas, olhando, ele afagava, abraçando, era capaz de curar, falando, esclarecia e confortava, orando, ele era capaz de produzir milagres. Bezerra, através dessas flores que tinha dentro de si, exalava bondade, compreensão, tolerância, amor e perdão. Certa vez, sua filha, de nome Evangelina, ainda bem pequena, estava muito doente. Ele medicou, fez aquilo que podia com a menina. Foi trabalhar. Na volta, continuava angustiado, afinal a febre não passava e ele não conseguia fechar um diagnóstico. O que será que tinha a menina? Chegou em casa exausto, tomou um banho, foi jantar. Nisso, alguém bate à porta. Era uma mãe aflita. Tinha sua filha, também pequena, da idade de sua filha Evangelina, precisando de auxílio. Sua filha tinha febre também, estava desassossegada, e a mãe, em desespero e aflita, pediu a Bezerra que o acompanhasse até sua casa. Sua mulher, Dona Cândida, olhava para ele como a suplicar que não fosse, que ficasse ali, porque tinha medo do que podia vir a acontecer. Bezerra se aprontou, olhou para sua mulher e disse: já tomei todos os cuidados necessários para com nossa filha. Agora, quem cuida dela é o Cristo Jesus. Está sob a proteção de Maria, mãe dele. Então eu agora preciso acompanhar essa mãe aflita para aplacar a sua dor.
E assim fez Bezerra. Foi junto àquela mulher, chegou à sua casa, tratou de sua filha, e quando a febre baixou, ele voltou para casa. Em seu peito, um pouco de dúvida, mas essa dúvida rapidamente se transformava em certeza. Ele sabia que a sua pequena Evangelina estaria bem. Entrou em casa, tudo silencioso. Teria ela desencarnado? Quando adentro do quarto estava a menina dormindo no berço e sua mulher deitada numa cama ao seu lado. A menina realmente ficou sob os cuidados de Jesus. E Bezerra sabia disso. Ele tinha certeza de que ela seria cuidada. Mais tarde, aos 18 anos, essa mesma Evangelina, aquela que, segundo ele, era o anjo que adocicava a sua vida, era filha dos seus olhos, era aquela que fazia bater mais rápido o seu coração. Inopinadamente, foi chamada de volta à pátria espiritual. Só tinha 18 anos. A casa de Bezerra ficou lotada de confrades do movimento espírita, de amigos médicos, de amigos dos quais ele cuidava, pacientes, ricos, pobres, todas as classes sociais estavam ali misturadas naquela pequena casa. Bezerra só chegou na hora do enterro. Seus olhos verdes e brilhantes tinham serenidade no olhar, mas também estavam cobertos de pranto. Um pranto calmo, silencioso. Bezerra, então, vai ao jardim, pega uma rosa, pega um lírio, mas pega também uns cravos, umas saudades. Vai, então, onde está o corpo da filha, já inerte, e coloca aquelas pétalas de flores e de sentimentos sobre a sua filha amada. Depois, simplesmente, calmamente, serenamente, volta os olhos para o alto e faz uma prece. Bezerra não foi um homem que construiu hospitais, escolas, asilos, albergues, farmácias, porque ele era tudo isso. Bezerra hospitalizava, ele esclarecia, ele asilava, albergava, medicava e salvava os corações que surgiam na estrada de sua vida, levando-as, conduzindo-as ao encontro do Mestre Jesus. Então, vamos aqui falar algumas palavras sobre a importância de Dr. Bezerra de Menezes na unificação do movimento espírita brasileiro. Dr. Bezerra tornou-se oficialmente espírita em 1886, então com 55 anos de idade, no dia 16 de agosto, em um dos centros culturais mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, chamado Salão da Guarda Velha, na presença de aproximadamente 2.000 pessoas. Fez um discurso de adesão pública ao espiritismo, causando pasmo e comentários por todo o estado. Naquela semana, o discurso foi publicado nos jornais mais importantes da cidade, pois ele era uma figura pública muito conhecida. Dr. Bezerra foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira. Nem quis que seu nome fosse
citado na ata de fundação, porque ele era uma pessoa muito humilde em tudo que fazia. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira em todo o ano de 1889. No ano seguinte, foi vice-presidente durante todo o ano de 1890. E, finalmente, na eleição realizada em 1895, ele se tornou novamente o presidente da Federação até 1900, quando desencarnou. Foram nesses 5 anos que se deu o seu trabalho hercúleo de consolidação da Federação Espírita Brasileira e a unificação do movimento espírita brasileiro. Realizou diversas reuniões com esse fim. Correspondia-se, em nome da Federação Espírita Brasileira, com todo o país onde houvesse um centro espírita, onde ele soubesse que havia um centro espírita. Imaginem os senhores a caneta tinteiro, pelo correio, que era transportado de navio para todo o país, durante 5 longos anos. Organizou o primeiro Congresso Espírita Brasileiro, realizado no dia 31 de março de 1889, reunindo os centros espíritas então existentes na época. É importante lembrar aqui que ele era um escritor e jornalista consagrado na época e conhecido em todo o país devido ao jornal O País, seus artigos dominicais. Por 17 anos chegavam a todas as capitais do Brasil, a Buenos Aires, a Montevidéu e a Lisboa. Podemos afirmar então, sem medo de errar, não fosse o Dr. Bezerra de Menezes e sua luta pela unificação da doutrina espírita e do espiritismo no Brasil, o espiritismo não teria hoje a força e a organização que tem. Repetindo, se visitarmos um centro espírita em Manaus ou em Porto Alegre, ouviremos as mesmas verdades codificadas por Kardec. Os mesmos princípios básicos são ensinados em todo o Brasil. Nessa altura, podemos verificar que a sua vida teve realmente um planejamento espiritual anterior ao seu nascimento. Ele nasceu com a missão específica de unificar o espiritismo no Brasil. É só observarmos a sua maravilhosa trajetória de vida. Então, meus irmãos, a importância de Dr. Bezerra para o espiritismo é imensa no nosso país e agora no mundo inteiro. Muito obrigada.